Olá, muito boa tarde a você. Economia compartilhada, já ouviu essa expressão antes? É uma tendência sustentável de negócios e que gera redução real de custos. É possível compartilhar de tudo hoje em dia no mundo empresarial, inclusive o próprio espaço. Olha só. Você já ouviu falar em economia compartilhada? A modalidade de negócio vem crescendo e ganhando cada vez mais espaço. A Olivia resolveu apostar no setor. Ela foi uma das criadoras de um aplicativo que oferece serviços de motoboys a lojas que não têm condições de contratar esse serviço de forma fixa. Essa ideia surgiu basicamente vendo essa necessidade que havia no mercado, né? Tanto um empresário que precisava, ou um demandante precisava fazer uma entrega, quanto um motoboy que estava ali disponível para aquele serviço. Daí surgiu a necessidade, vamos colocar um aplicativo que possa ligar os dois e a gente possa fazer essa mediação através de uma tecnologia. O Rodrigo é um dos donos de estabelecimentos cadastrados no aplicativo. Ele usa o computador da loja para solicitar um motoboy que leva a mercadoria ao cliente. Tem sido bem mais barato do que, por exemplo, contratar uma pessoa fixa. Quer dizer, eu só pago quando eu uso e aí só quando precisa. O Márcio estava desempregado e aproveitou para cadastrar o serviço dele no aplicativo. Hoje, essa é a principal fonte de renda do motoboy. Tem sido bastante vantajoso. Para mim, seria como uma segunda renda e está sendo a principal, né? Então, está muito vantajoso. Uma pesquisa do SPC e da Câmara de Dirigentes Lojistas mostrou que a economia compartilhada não para de crescer. O estudo apontou que 79% dos brasileiros concordam que o consumo colaborativo torna a vida mais fácil e funcional. Um exemplo de economia compartilhada usada pela população são os aluguéis de bicicletas e locação de carros particulares. É um número extremamente expressivo e considerável, porque a gente vê que as pessoas estão preocupadas em ter aquela experiência naquele momento. Às vezes elas não demandam de tanto tempo para adquirir alguma coisa, mas se tem alguém oferecendo aquele serviço naquele local, para aquele momento que ela precisa e de maneira compartilhada, é o caminho que ela acaba optando. As experiências de negócios compartilhados estão presentes também nas coworking. Aqui, empresários e empreendedores que não têm escritório fixo utilizam o espaço para trabalhar e dividir conhecimento. Tem sido bem bacana. Eu acho que assim, o espaço tem ajudado a fechar vários negócios, porque é um espaço bonito, você tem um custo baixo e eu acho que isso agrega valor. O partilhamento de conhecimento agrega para todos. Todos ficam beneficiados com esse tipo de serviço. Eu, particularmente, já tive cliente dentro desse serviço, então eu acho que é benéfico para todo mundo. O Lucian é empresário há quase 20 anos e precisou se acostumar com a nova tendência. Mas a adaptação foi fácil e tornou o trabalho mais produtivo. Não precisamos realmente de um lugar físico, uma vez que a gente tem projetos, várias empresas têm projetos em diferentes lugares e você precisa ser dinâmico, ser rápido. Você precisa estar nos seus clientes e não precisa ter um lugar físico apenas seu, né? E, claro, você consegue nesse mesmo lugar de coworking, tem empresas de vários tipos onde você vai utilizar esses serviços em prol e benefício da sua empresa. Uma família aqui no Distrito Federal conseguiu na justiça o direito de plantar maconha. A filha do casal tem convulsões desde os 3 anos de idade e hoje ela está com 16 anos. A família corria o risco de ser punida com base na Lei Nacional de Drogas. Com a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, os pais agora podem cultivar maconha para tratar a doença neurológica da filha. A adolescente sofre de uma síndrome que causa crises convulsivas, dor crônica e paralisia nos pés e nas mãos. A permissão foi dada por 3 desembargadores da primeira turma criminal por unanimidade. A família terá que entregar relatórios periódicos sobre o cultivo e extração da maconha, mas é uma decisão aí inédita, Cláudio Gilberto. É uma decisão histórica, né? Sem dúvida nenhuma, até pela ousadia do seu conteúdo, porque envolve, afinal de contas, o cultivo de uma droga que é proibida, que é a maconha. Mas é também uma decisão humanitária. Fez muito bem a primeira turma criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios de tomar essa decisão. O desembargador George, inclusive, que foi o relator do caso, ele teve a sensibilidade de visitar a família para conhecer de perto o drama vivido por essa menina, uma adolescente que tem uma doença grave,
uma doença que provoca muitas dores, muitas convulsões e também de atrofia das mãos e dos pés, da paralisia das mãos e dos pés, dores horrorosas, né? Ela, sem o medicamento, sem esse composto que é feito com os princípios ativos da planta da cannabis, sem esse composto, a menina pode ter até 40 convulsões numa manhã. É muito grave o quadro de saúde e, portanto, mais do que histórica, essa decisão do TJ, da primeira turma criminal do TJ-DFT, é uma decisão humanitária que merece todos os nossos elogios. Um daqueles dias que a gente ficou muito orgulhoso da justiça do Brasil. Racionamentos. Estão sem água hoje moradores do Cruzeiro Velho, cidade estrutural, também setor de indústrias e abastecimento, setor de Oficina Sul, condomínio do Jardim Botânico e também Taguatinga Norte. Também entram no rodízio os bairros Bela Vista, Morro da Cruz e Residencial do Bosque, em São Sebastião. E o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o Ministério Público a tomar depoimento do presidente Michel Temer em um inquérito que investiga a suspeita de corrupção no setor de portos. Na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que analisa as novas denúncias contra o presidente, o PSDB desautorizou o deputado Tucano, escolhido como relator do caso. Vamos entender essa história toda com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Boa tarde, Renata. Mais um capítulo nessa história lá no Congresso, né? Uma novela tucana, né, Rodrigo? Muito boa tarde para você, para o Cláudio. Uma ótima sexta-feira para todos que estão aí nos acompanhando. Para que a gente possa entender os capítulos dessa novela, a história foi o seguinte: assim que o presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, convidou o deputado Tucano, Bonifácio de Andrada, para assumir essa relatoria, ou seja, cabe a ele apresentar um relatório mostrando claramente o posicionamento, se é favorável ou contrário à denúncia oferecida pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Isso causou um grande mal-estar em uma ala, em uma parte do partido do PSDB, porque a gente lembra aqui que tem alguns deputados que defendem a ruptura do governo, que não querem fazer parte, querem ser aliado do presidente Michel Temer, mesmo tendo 4 ministérios. Então, eles não queriam que o DNA do partido tivesse nesse relatório. E aí defenderam algumas alternativas, algumas estratégias, como, por exemplo, primeiramente, Bonifácio de Andrada não aceitar esse convite, o que ele não recusou. Depois pensou-se na possibilidade dele se licenciar temporariamente do partido, ele também não aceitou. Pensou-se inclusive na expulsão, mas veja, ele tem 87 anos de idade, quase 90 anos de idade, está na Câmara desde 1979, é um dos fundadores do PSDB. Então a história ia ficar um pouco mais confusa e complicada com essa expulsão. Então o que eles decidiram? Há uma prerrogativa do líder do partido em substituir membros da comissão, no caso da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Então eles decidiram substituí-lo. Dessa forma, ele não faria parte nem da comissão e, obviamente, não faria parte da relatoria. Mas aí veio um outro partido, o PSC, que cedeu a vaga para ele. Então, ele permanece, a vaga, inclusive, que é do pastor Marco Feliciano. Então, ele permanece na CCJ, permanece, inclusive, nessa relatoria. Ontem, ele convocou uma coletiva, conversou com os jornalistas, explicou esse mal-estar, disse que não tem nenhuma mágoa do partido, disse que em política é assim mesmo que acontece. Fez, inclusive, uma piadinha com relação aí aos tucanos, que é o animal que representa o PSDB, mas separamos alguns trechos desta fala dele. Vamos ver. Tucano é difícil de pegar no ar. É difícil. É um pássaro que voa com uma velocidade terrível. Você não pega ele, não tem jeito, não dá nada por isso. Então estou prestando serviço. Não reivindiquei, nem estou pugnando, e nem estou um pouco entrei com conflito com a direção do meu partido, de jeito nenhum. Em política não há desrespeito nem respeito. Política é uma atividade um tanto complexa, que hora tem desrespeito, hora tem respeito, hora tem elogio, hora tem crítica. Os meus objetivos dentro da Comissão de Constituição e Justiça é realizar o trabalho que me foi dado e que eu acho um trabalho realmente cheio de ônus. Eu tenho mais de 1000 páginas para olhar, para observar em poucos dias, porque eu tenho que realizar terça ou quarta-feira. Então é isso, ele permanece na relatoria, como ele disse aí, deve entregar esse relatório na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, na próxima terça ou quarta-feira. Vai ter a votação na CCJ, mas o que vai prevalecer mesmo é a votação em plenário, que deve acontecer no dia 22 ou no dia 23 de outubro, isso com a previsão do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Rodrigo.
Obrigado, Renata. Trazendo informações do Congresso. O Ministério Público Federal pediu autorização ao juiz Sérgio Moro para investigar os recibos de aluguel apresentados pela defesa do ex-presidente Lula como provas de pagamento de aluguel da cobertura vizinha à do petista. O empresário Glaucus da Costa Marques diz ter assinado, de uma vez só, todos os recibos de aluguel do ano de 2015. O Ministério Público diz que o imóvel, avaliado em cerca de R$500 mil, foi oferecido como propina pela Odebrecht a Lula, portanto, tem muito ainda a explicar. Exatamente. O Ministério Público Federal, uma correspondência ao juiz Sérgio Moro, diz claramente que considera falsos esses recibos apresentados pela defesa de Lula. Tem várias questões aí que precisam ser levadas em conta. Por exemplo, a Polícia Federal, naquele célebre cumprimento de mandado de busca e apreensão em condução coercitiva do ex-presidente Lula, vasculhou todo o seu apartamento lá em São Bernardo do Campo e não encontrou nenhum recibo. Os recibos foram produzidos, pela suspeita dos investigadores, é que eles são falsificados. Eles foram feitos muito depois para tentar justificar uma relação de aluguel que, na verdade, não existiria. A falsidade do documento, isso vai provocar, inclusive, deverá provocar outras mais novas acusações contra o ex-presidente, desta vez agora, no mínimo, por falsidade ideológica. E a seguir, ex-diretor de escola em Ceilândia é preso em operação contra a pedofilia. O Band Cidade volta já.